Iniciou. Pronto. Boa noite, amados. Vamos então dar início a mais uma aula, né? Mais um encontro síncrono de cálculo. E aí nós estamos num encontro da nossa unidade 1. Eu vou estar falando com vocês sobre limites, trazendo a ideia da introdução de limites, polo de baixa grande. Ainda bem, né, pessoal? Fico muito feliz de ver esse pessoal de diversas regiões e a gente conseguir, né, estar presente, porque realmente no corre-corre da vida a gente sabe que é complicado. E o ensino EAD possibilita muito isso, né? Então, assim, eu já falei com vocês na aula, no outro encontro síncrono sobre o nosso cronograma, como vai ser desenvolvido, né? A nossa disciplina, as nossas avaliações, como serão os encontros, as datas. Falei que houve algumas alterações, né? Na questão do alvo, na sala do alvo, algumas mudanças que eu trouxe para vocês. E aí hoje, pessoal, o que foi que eu estive observando? Eu estive observando que nós vamos ter só mais esse encontro. E aí, na unidade 1, pelo que eu vi na programação, nós vamos ter esse encontro, né, de cálculo. E aí eu queria aproveitar com vocês o máximo para a gente falar sobre os conteúdos, realmente porque o nosso próximo encontro, no dia 10, esse encontro do dia 10 já vai ser da unidade 2. E aí, então, esse primeiro momento, né, que é essa introdução a limites, nós vamos ter um encontro síncrono de hoje, que o passado, né, que nós já tivemos, foi mais para dialogar sobre o componente, como vai ser dividido e tal. E aí, provavelmente os próximos encontros sejam divididos assim um pouco desproporcional, no sentido de que nós temos, desculpem o barulho, criança em casa é assim mesmo. E aí, na unidade 2, nós vamos ter um encontro apenas, e na unidade 3 nós vamos ter 3 encontros. Eu tinha até comentado sobre isso, para ver se tinha como mudar, né? Para ficar mais dividido, 2 encontros em unidade, 2 encontros em outra, mas também por questão de horário, que estava chocando com os meus horários, não por conta da unidade, por conta dos meus horários, que estava bem complicado. Não consegui essa mudança, não consegui essa alteração. Mas bora lá, né, meu povo? Ó, como eu falei para vocês, essa unidade 1, nós vamos trabalhar com a introdução de limites. Então, nós vamos ver os primeiros aspectos relacionados a limites, né? Nós vamos ver uma ideia do que seja limites, entender o que diz algumas das nossas propriedades para facilitar o cálculo de limites. Então, nós vamos ter essa visão geral acerca do conteúdo de limites, certo? Então, eu vou compartilhar com vocês o nosso material de aula, que é o material da aula 1, do encontro de vocês, certo? Para a gente conversar um pouco sobre ela. Vocês já começaram os estudos de vocês, né? Sobre limites. Está compartilhando com vocês a tela do PDF? Sim. Certo. Esse material, só para me falar rapidamente sobre essa ideia da matemática básica. Eu comentei com vocês, eu cheguei a falar com vocês alguma coisa sobre esse material no encontro ciclo no passado? Não lembram?
E esse silêncio, meu povo? Certo. A tela já está compartilhando, então eu vou fechar aqui minha câmera para a gente ficar só com foco na tela. Como vocês já comentaram, né? Acho que eu escutei alguma coisa dizendo que a gente já tinha trabalhado sobre isso, alguns termos. Eu vou passar para a aula 2, que é a parte que a gente introduz de fato, né? O conteúdo de limites. Pessoal, observe comigo que eu tenho algumas sequências. Se vocês observarem essa primeira sequência, que eu tenho 0, 1, 2, 3 e 4, qual seria o próximo termo dessa sequência? Quem vocês acham que seria o próximo número? Pela lógica, o 5, porque está em ordem. Ordem crescente. Pela lógica, 5, porque está em ordem crescente. Vocês poderiam trazer uma outra característica? Qual grupo seria esse? Será que teria alguma característica com relação a esses números, a essa sequência? Vocês acham que existe? Falaram sobre lógica. E qual seria a lógica dessa sequência? Números naturais com o número nulo, que é o 0, né? Isso sem contar com os negativos. E isso a gente pode considerar, se quisermos, né? Claro, analisar por esse lado, que seja Seria também próximos termos. Seria também uma sucessão aí infinita, né, professora? Sim, é uma sequência infinita, né? A gente sabe que ela vai crescer. Posso dizer também que ela é uma PA? Pode. Uma PA infinita, né? Sim. E aí, pessoal, para vocês analisarem. Eu dei uma sequência, só alguns números que até então a gente não tinha comentado sobre, não tinha falado nada sobre, mas apesar da gente não ter discutido nada sobre isso, por essa sequência vocês conseguiram trazer para mim algumas informações. Vocês conseguiram definir para mim quem é o próximo termo. Vocês trouxeram também a ideia de que poderia ser uma PA, né? Considerando aí uma razão 1, está sempre somando 1. A gente pode trazer a ideia do conjunto dos números naturais com o 0. Trouxeram a ideia do infinito, que essa é uma sequência infinita. Então, o que acontece? Só a partir dos números foi feita algumas discussões, algumas falas sobre o que seria essa sequência. Ou seja, mesmo não tendo uma regra, a gente consegue pré-estabelecer critérios, né? Pré-estabelecer noções que nós temos de números, de modo geral, para conseguir identificar algumas características dessa sequência, quem seria o próximo termo, como é que se comporta essa sequência, e traçar algumas informações. Então, essa primeira sequência ela vai tender ao infinito, né? Ela vai caminhando aí para o infinito, sempre por valores positivos, pulando de uma em uma unidade. E o que acontece com essa segunda sequência? Ela é decrescente. Essa segunda sequência ela já é decrescente. Mais alguma informação que vocês gostariam de falar sobre essa segunda sequência? Conjunto dos números inteiros. Pode ser relacionado como parte dos números inteiros, né? Ou então, considerando que nós temos aí 0, 1, menos 1, ele também vai ser infinito, né? Assim como no primeiro, esse daí também vai ser infinito. Que seria o próximo termo dessa sequência? Menos 4. Menos 4. Essa é a ideia. A nossa noção intuitiva quer dizer que, pelos números, mesmo a gente não sabendo se existe alguma regra, mesmo a gente não sabendo o que está sendo definido pela sequência, a gente consegue entender qual é o comportamento dessa sequência. Então, por exemplo, a segunda sequência ela vai vir com números negativos, certo? Também pulando de 1 em 1 unidade. E também vai ser uma sequência infinita. Então, a gente não consegue definir qual é o último número dessa sequência. Ela vai aí até
até onde tiver mais termos. E com relação a essa próxima sequência, esse y igual a 1 menos 1 sobre x, quais informações vocês poderiam me dar sobre isso? Que é uma função, né? É uma função. Onde o termo x é diferente de zero, não pode ser zero, né? Ou seja, aí você trouxe para mim uma característica que é muito importante, que ela vai ser discutida tanto nessa sequência quanto na outra, que é esse foco. Se a gente considerar essas duas funções, amados, que vocês estão vendo, y igual a 1 menos 1 sobre x, e y igual a 2x mais 1 sobre x menos 1, nós temos que considerar se elas são funções, vai existir restrições no domínio. Concordam comigo? Concordo. Olha, Paulo de Piritiba também presente. Boa noite, amados. Aí o que acontece? Todas as vezes, eu acredito que vocês já tenham trabalhado isso, né? Em matemática 1, em matemática 1, matemática 1. Quando vocês trabalham com funções, que quando nós vamos trabalhar alguns tipos de funções, principalmente funções que envolvem, né, uma incógnita no denominador, vai existir restrições no domínio. Então, por exemplo, considerando esse primeiro y igual a 1 menos 1 sobre x, esse x não pode ser zero. Porque se for zero, nós vamos ter uma indeterminação matemática. Então, o nosso domínio com relação a essa função, ela vai ser todos os valores de x, com exceção do zero. Concordam comigo? Ok. Aí Então, seria, no caso, sim, x pertence a R menos o zero, não é isso? menos o zero. Isso mesmo, Marcos. X pertence a R, conjunto dos números reais, né? Nós trabalhamos sempre com o conjunto dos números reais, menos o zero, porque é ele que causa a nossa indeterminação. E quem é que causa a nossa indeterminação nesse segundo exemplo? 2x mais 1 sobre x menos 1. O número 1 positivo, mais 1. O número 1 positivo. Porque quando nós trabalhamos com funções que têm incógnitas nos denominadores, nós temos que observar essa característica, que o denominador ele não pode ser zero. Então, nós temos que observar os valores que trazem para a gente essa indeterminação. E assim como essa função, existe, por exemplo, as raízes, que não pode ser negativo. Minha gente, a minha internet está toda hora oscilando. Então, às vezes dá uma pausazinha na minha fala por conta da internet, certo? Giovanni de Jesus colocou o gráfico ou o valor da função não ultrapassa a ordenada no ponto 1 ou 2. Isso também é uma outra característica. Por quê, amados? Quando nós vamos observar, ou seja, a função deve estar definida entre 1 e 2. Isso por conta desse 1 sobre x, né, amado? Porque quando nós trabalhamos com essa função 1 sobre x, o que acontece com essa parte dessa função? O que a gente pode dizer sobre isso? Quando a gente tem uma fração, como é o comportamento da fração? Eu acho que seria que ela tende a um número, não é? Mas nunca chega a esse número, professora. Será mais ou menos isso? Sim, mais ou menos isso. E isso é algumas características de fração, mas Tende aí a um determinado número, mas não chega a aquele número. se o meu x for muito grande, for crescendo muito, o que acontece com essa fração? 1 sobre x. Considere só 1 sobre x.
Quanto maior o denominador, menor será a fração, né? Ela mais vai se aproximar de zero, né? Isso, muito bem, amado. Quanto maior for o valor de x, né, mais essa função vai se aproximar de zero. Então, qual é a nossa noção? Se a gente tem um domínio, quanto maior a gente ter esse valor de x, mais a nossa imagem vai se aproximar de um valor específico que é o zero. Aí, observe a minha fala. Quanto mais a gente afasta os valores de x, quanto mais a gente cresce os valores de x, mais nós se aproximamos da nossa imagem zero, que é o comportamento dessa função. E isso, amados, é a nossa definição de limite. Limite é isso. E é o que nós vamos ver agora. Então, isso aí eram essas discussões acerca dessas funções, e aí fecharam, né, com chave de ouro, que é esse se aproximar de zero, para a gente iniciar a nossa definição de limites, que é isso que vocês falaram. Só que assim, vocês falaram, deixa eu só conferir aqui para ver se meu gráfico está aqui. Vocês falaram mais com relação a essas funções específicas, mas vocês já trouxeram aí a fala sobre o que é limite de uma função. E aí nós vamos agora para a definição formal. Seja uma função f definida para todo número em algum intervalo aberto contendo A, exceto o próprio A. Ou seja, nós vamos trabalhar com valores de um domínio de uma função sempre próximos a um valor A, só que nunca vai ser ele. Ou seja, se nós fôssemos trabalhar, por exemplo, com o limite daquela função, nós iríamos trabalhar com o estudo do gráfico, o estudo da função, sempre próximos de x igual a zero, mas nunca o x igual a zero. Se nós fôssemos trabalhar com o limite da outra função, seria todos os valores próximos de 1, mas nunca igual a 1. Então, essa é a definição de função. Nós vamos fazer um estudo de uma função, como é o seu comportamento sempre se aproximando de um ponto no domínio. Porque a partir do momento que a gente se aproxima de um ponto no domínio, nós vamos ver que isso também acontece com a nossa imagem. E essa é a nossa ideia de limite de uma função. A partir do momento que a gente se aproxima de um valor, que a gente chama aqui, né, de A, é o nosso ponto específico para o domínio, a nossa função, ela vai ter a imagem também se aproximando de um valor, que é o que a gente chama de L. Então, esse A é um ponto de referência no domínio da função, e esse L é um ponto de referência na imagem. Quando a gente se aproxima os nossos valores de x, sempre se aproximando de a nossa imagem, os nossos f de x, vai sempre se aproximar de L, como a gente vai ver no gráfico daqui a pouquinho. E aí, amados, a nossa leitura, que eu acredito que vocês já devem terem visto, né? Não sei se vocês, alguns parece que já fizeram cálculo, né? Mas se não, vocês vão trabalhar muito agora com essa fala. E eu acredito, desculpem pelos outros professores, desculpem pelos outros componentes. Eu também leciono no outro componente, já trabalhei com vocês, né? Geometria Analítica 2. Mas eu considero, dentro do conteúdo de todas as disciplinas específicas do curso de matemática, o conteúdo de limites e derivadas o mais fantástico. Vocês vão ver que o conteúdo de limites e derivadas é visto em vários cursos, porque são conteúdos bem importantes. E aí, quando chegar lá na frente, que vocês já estiverem formados, quando o pessoal falar sobre matemática, fizeram matemática, o pessoal associa sempre aquele limite e derivada. Porque são conteúdos legais, a gente vai ver comportamento de funções, e aí nós vamos ver um estudo realmente, principalmente de gráfico. Então, tenham muito cuidado, porque a partir de agora vocês vão trabalhar bastante com gráfico. E aí, assim, os próximos cálculos vai depender basicamente desses dois conteúdos que vocês estão vendo agora em cálculo, que se chama limites e derivadas. Então, eu acho assim muito crucial, assim bem interessante esses dois conteúdos. Sou defensora aí até a morte de que eles são os tops, os bambamãos do curso. Amo de paixão todos os outros componentes e todos os outros conteúdos, mas eu acredito que esse seja realmente o momento mágico de vocês no curso.
Vamos fazer um momento mágico, né? Que é meio brega, mas essa é a ideia. E aí, amados, a definição formal de limites traz para a gente o seguinte. Dado um epsilon maior que zero quaisquer, existe sempre um ômega maior do que zero, tal que o módulo de x menos a vai estar entre zero e ômega, e o módulo de f de x menos zero vai ser menor do que epsilon. Quando eu trago esses valores, essas letras gregas, para identificar valores, está dizendo o seguinte. A partir do momento que eu trago um intervalo, um determinado intervalo, com relação ao nosso x, ou seja, eu delimito onde eu quero estudar a minha função, valores próximos de x até ômega ou até epsilon, depende de que vocês consideram, nós vamos ver que nós vamos ter também uma variação de intervalo na nossa imagem. Então, o meu x, ele está diretamente relacionado com um determinado intervalo, e na mesma proporção, o meu f de x também vai estar relacionado com o intervalo proporcional, sempre proporcional. Então, por exemplo, se eu tomo um valor de x aqui e eu tomo 10 de um lado e 10 de outro, nós vamos ver que os valores que estão próximos da imagem em x também vai ter valores proporcionais a 10. Então, essa definição diz isso, que quando nós pegamos determinados intervalos para estudos, né, para estudos com relação ao domínio, nós vamos ver que acontece de forma proporcional na imagem. Então, eles são bem dependentes. Nós vamos ver que esse A e esse L, eles são bem dependentes porque um está sempre associado ao outro. E aqui nós vamos agora aprender a ler, né? A ler essa formulazinha, porque agora é uma leitura nova para vocês. E eu quero que vocês também entendam sobre como falar essa fórmula. Então, a ideia, amados, é sempre começar com essa parte inicial. Então, nós vamos ter limite de f de x, é sempre essa parte de cima, quando x, que é esse de baixo, tende a A, então essa setinha para a gente agora nós vamos chamar de tende, limite de f de x quando x tende a A é igual a L. Então, todas as vezes agora que vocês verem essa escrita, limite de f de x quando x tende a A é igual a L. O que é que para a gente agora isso quer dizer? Dada uma função qualquer, que a gente não sabe, à medida que os meus valores do domínio, os meus valores de x, se aproximam de a minha imagem se aproxima de L. Então, a definição de limite é essa. Nós temos valores no domínio e à medida que nós vamos se aproximar desse valor em específico, nós vamos visualizar que a imagem ela também está sempre se aproximando de um valor específico. O que eu quero que vocês não confundam é que quando nós estamos trabalhando com limites, e aí vocês vão ver que é muito parecido e que tem um cuidado, né? Para que vocês não se confundam no meio do caminho. Por exemplo, limite de f de x quando x tende a 2, ele pode ter o mesmo valor de f de 2. Não existe empecilho para isso. Porém, não é o mesmo significado. Então, qual é a ideia? Quando a gente calcula, por exemplo, f de 4, f de 5, f de 6, quer dizer que nós vamos, na função, substituir o valor de x por esses valores em específico. E aí nós vamos obter um valor na imagem. Ou seja, f de 4 é o valor que nós vamos obter na imagem quando a minha função, ao substituir x por 4, tiver o domínio igual a 4, nós vamos ter aquele valor para a imagem. Quando nós trabalhamos com limite, nós vamos estudar as proximidades. Então, como é que essa função ela se comporta próximos daquele ponto. Então, como é o comportamento dela próximos de A? Mas não quer dizer que a gente esteja calculando f de A. Mas por que eu falo isso? Porque agora, na maioria das vezes, quando vocês estiverem trabalhando, vocês vão ver que esses resultados eles vão coincidir, eles vão ser os mesmos. Só que a nossa ideia ela é diferente. Tranquilo, mais ou menos tranquilo, essa parte inicial. Essa ideia de limites. Tranquilo. Pronto. Agora,
Eu vou baixar aqui um pouquinho, ó. Os valores da função f de x tendem ao limite L quando x tende ao limite A. Ou seja, esse A é o ponto de referência. E aí nós vamos ver que a gente vai sempre iniciar a nossa análise do limite com base nesse A. Esse A é o pontapé inicial do estudo de limites. E à medida que esse x, que são os valores do domínio, se aproximam de A, esse f de x tende a um limite L. Aí aqui vem dizendo com relação ao valor absoluto, quer dizer que quanto mais próximos estivermos de A, mais próximos estaremos também de L. Como eu falei para vocês, vale ressaltar que não é necessário que a função esteja definida em A para que o limite de f de x quando x tende a A exista. Além disso, mesmo que a função seja definida para x igual a A, é possível que o limite exista e seja diferente de f de A. Quando nós formos trabalhar, e vocês vão calcular bastante, tem algumas questõezinhas para vocês, né, estarem aí trabalhando sobre limites, vocês vão ver que a tendência é que os limites de uma determinada função naquele ponto, eles sejam bem próximos, né, bem próximos ou até iguais a f daquele ponto. Ou seja, por exemplo, essa escrita aqui, ó, f de A e limite de f de x quando x tende a A. Na maioria das vezes, esses valores eles vão coincidir. Eles serão iguais. Mas uma coisa ele não depende da outra, não tem relação com o outro. Então, f de A, como eu falei para vocês, é a imagem naquele ponto e o limite é a gente estudar as proximidades. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, pegando aquela função lá de início, a gente viu que f de 0 não existe, porque pela função, né, x igual a 0 seria uma indeterminação para a gente, aquela que tinha menos 1 sobre x. Então, f de 0, ela não existe para a gente, porque ela traz uma indeterminação, então ela não faz parte do domínio. Só que o limite dessa função, ela existe. Então, a gente consegue calcular o limite de f de x quando x tende a 0, ou seja, quando os valores de x estão uma coisa não tem relação com a outra. Então, f é uma coisa e o limite é outra coisa. A função ela pode estar definida nesse ponto, então f de A pode existir e o limite não existir, e vice-versa. O limite também pode existir e a função não pode ter o f daquele valor naquele ponto. Então, amados, tomem muito cuidado, porque vocês vão ver que os resultados serão bem parecidos na maioria das vezes, certo? Que vai ser um raciocínio muito parecido também, mas, como eu venho dizendo para vocês, uma coisa não tem nada a ver com a outra, viu, amados? Mas vocês vão ver com o tempo, quando vocês começarem a praticar essa ideia dos exercícios, né? Começarem a calcular, vocês vão ver que é tranquilo também da gente conseguir diferenciar essas duas coisinhas. Agora eu estava olhando para ver se tinha um gráfico, mas ainda bem que tem o nosso gráfico. Amados, o que é que eu tenho aqui para vocês? Vamos tentar entender o gráfico. Eu já aconselho a quem tem dificuldades em montar gráficos de função do primeiro grau, função do segundo grau, gráficos da função modular, que dê uma revisada, tem uns livros de ESE, que são livros muito bons, de Fundamentos da Matemática Elementar, porque agora, amados, vocês vão ter muito gráfico para fazer, muito gráfico para analisar. Então, agora, os nossos estudos de limites, eles são, assim, totalmente dependentes também de gráficos, sabe? Porque nós vamos fazer análise algébrica do limite e entender a partir da parte, né, de cálculo mesmo, de verificar por meio das continhas se o limite existe, qual é o limite, e nós vamos ter a parte também da geometria, a parte geométrica, que a gente também visualizar o gráfico, dizer se esse gráfico tem um limite naquele ponto, se o limite existe ou não, a partir do nosso gráfico. Então, chama atenção, viu, amados? Porque eu já trabalhei com cálculo algumas vezes, e aí eu percebi, né, nessas vezes que eu trabalhei com componente, que os alunos eles conseguem entender
o que traz a ideia do cálculo, né? Como é feito realmente o cálculo do limite, né? Porém, às vezes, na hora de montar o gráfico, é que eles têm dificuldades. E aí a gente tem que ter também muita calma nessa hora, viu? Amados, aqui eu tenho a ideia de um gráfico, né? X e Y. E eu tenho meu ponto A como referência. Qual é a imagem desse ponto A? Quem pode me dizer? Se a gente observar esse gráfico, só observando o gráfico, qual é a imagem do ponto A? L. L. O que vocês acham? Vocês acham que esse valor de L é a imagem do nosso ponto? O que vocês acham? Está tendendo para esse ponto aí, né? Mas e a imagem? É L? É porque o intervalo está aberto ali, né? Não, mas nesse caso a gente só trabalha com intervalo aberto, né, professora? Não, mas agora, assim, eu não estou, por enquanto, envolvendo o limite, não. Eu só estou perguntando realmente para a gente tentar entender gráfico. Com relação a gráfico, qual é a imagem desse ponto A? O ponto A é o L. A imagem é o L. Amados, ó. Mas peraí, professora, peraí. Mas o ponto A, mas aí eu tenho dois processos aí. Tem uma subtração com o A menos como é? Ômega. Essa letra grega aí, o ômega, que está tendendo para o L, né? E o outro A mais, isso, o ômega 1 também, que está tendendo para o L. Agora, o ponto A mesmo, ele é o L, a imagem dele é L. Mas quando ele se aproxima tanto pela direita ou pela esquerda, ele tende a L. Ele não é o L exatamente. É o que eu entendi aí no gráfico. Vocês concordam, pessoal? Quem está presente concorda com o nosso colega? Gilene, não é Gilene que falou? É sim, Pro. Ó, amados, como eu falei para vocês, alguém quer trazer mais algum comentário sobre essa função? Giovanni quer falar? Giovanni Jesus. Oi, professora. Boa noite. Boa noite, turma. Posso sim. O que é que você acha, amado? Sim, o que é que você acha? Então, acho que minha internet caiu. Vocês estão me ouvindo, meu povo? Por enquanto está ouvindo. Oi. Ó, como eu falei para vocês, assim, são duas relações totalmente assim, diferentes, são olhares diferentes, e eu falei por conta que eu vi o comentário no chat. A fala de Gileno, ela está parcialmente correta. O entendimento, certo? Está bem tranquilo, e principalmente com relação à questão de limites. E a fala de Giovanni está também correta. Por quê? Nós temos aqui uma função qualquer, a gente não consegue definir até então qual é a função, certo? Mas nós estamos vendo o comportamento dela em um determinado intervalo para x, porém, nesse ponto A, a bolinha da função ela é aberta. Então, esse ponto A ela não tem uma imagem, ela não tem f de A. O que acontece? Quando nós vamos trabalhar com uma função e essa função ela tem em algum momento uma bolinha sem pintar, quer dizer que a restrição está naquele ponto. Por exemplo, se tivesse a imagem do x igual a zero naquela outra função, a bolinha no x igual a zero seria sem pintar, porque não existe valor naquele ponto. Então, quando eu trago aqui essa função e eu trago esse ponto A, e na função, que é essa linha preta,
vejo que a bolinha ela está sem pintar, quer dizer que a restrição é nesse ponto. Então, f de A não existe nessa função. Quer dizer que ele é alguma restrição aí, pode ser diversas funções, existem restrições. Não só no denominador, trazendo uma indeterminação, mas também numa raiz que não pode ser negativa, né? Então, aqui nesse caso, f de A ele não existe, porque a bolinha A está sem pintar. Então, todas as vezes que vocês estiverem trabalhando com gráficos, que tiver uma bolinha sem pintar, quer dizer que aquele valor não tem imagem, ou seja, ele é a restrição da função. É o que não pode fazer parte da nossa função. Mas agora vejam, por exemplo, A menos ômega 1. Aí agora sim, qual seria a imagem de A menos ômega 1? A menos ômega 1, a imagem seria L menos epsilon 1. Por quê? Porque aqui a gente tem uma linha fechada. Então, em A menos ômega 1, nós vamos ver que corresponde a L menos epsilon 1. E aí, amados, o que é que acontece? De forma parecida, nós vamos ver que A mais ômega 1, a imagem dele é o nosso L mais epsilon 1. E aí vem a fala do Giovanni. Quando nós estamos se aproximando desse lado, aqui, ó, desse lado, para A, o que é que está acontecendo com a nossa imagem? Ela está descendo para L. Ela está descendo para L. E quando a gente se aproxima de A, do outro lado, desse lado de cá, a nossa imagem está subindo para L. Então, amados, nós temos aqui o desenho e a nossa definição geométrica de limites. O que quer dizer limites? Quando nós estamos se aproximando de um determinado ponto, que nesse caso é o ponto A, então se aproximando tanto de um lado quanto do outro. Limite de f de x, limite de f de x, quando x está tendendo a A, vai ser igual a L. Se eu me aproximo de A, ou de um lado ou do outro, a nossa imagem se aproxima de L. E o que é que eu trago aqui para vocês? Vejam que o limite dessa função em A, ele existe, que é L. Então, tanto a gente se aproximando de um lado, quanto se aproximando do outro, a imagem vai sempre se aproximar de L. Porém, o f de A não existe. Então, o limite da função existe, mas f de A não existe. Que é o que pode acontecer também nas nossas funções. O limite existir e a função naquele ponto não existir, e vice-versa também pode acontecer. Tranquilo, amados, nessa visualização desse gráfico, o entendimento? Tranquilo, Pro. Aí, no caso aí, foi uma definição através de um gráfico, né? Sim. A senhora deu a definição através de palavras e aí deu a definição através do gráfico, não foi isso? Isso, Exatamente, Marcos. o limite, no caso de A O limite de f de x. e f de x é igual a L. Sim, é isso? Sim. Exatamente, é isso aí mesmo. Porque se você pegar aqui, ó, aqui é a nossa linha do gráfico. Essa linha do gráfico indica função. Se você pegar na flechinha de cima e vir descendo, Sim. é porque eu não estou conseguindo riscar. Mas nós vamos ver que vai se aproximar desse ponto. E nesse ponto está relacionado com a imagem L. Se você pegar da flechinha de baixo e sobe também para esse ponto, esse valor também vai subir se aproximando de L. E por que esse ponto? Porque o nosso ponto A é x tendendo a A. X se aproximando de A.
Professora, essa correspondência aí que não fica exatamente no ponto, eu poderia fazer essa ligação aí? Ou poderia complementar esse gráfico aí? Ou era assim mesmo? No caso, A menos ômega 1 está correspondendo exatamente no ponto de L menos esse epsilon 1 aí. Poderia fazer essa correspondência no ponto exatamente? Não, eles serão sempre proporcionais, mas não você... Ah, não, eu acho que eu entendi sua pergunta. A imagem desse ponto, essa correspondência é no ponto L menos epsilon 1. A ideia, amados, é que na maioria das vezes isso vai acontecer, mas nem sempre, viu? Então, na maioria das vezes, o que é que acontece? Esse ponto aqui vai ter imagem correspondente com esse aqui, mas não é preciso que isso aconteça. O que é que nós vamos observar é que esses tamanhos aqui, ó, eles serão sempre proporcionais a essas medidas. Então, essa medida aqui, essa medida é a mesma dessa daqui. E essas medidas aqui, elas serão sempre proporcionais a essa. Mas não que necessariamente essa imagem aqui tenha que ser essa daqui. Tá entendendo? Mas que esse distanciamento, esses valores correspondentes à imagem, tenha também uma proporcionalidade com esses valores aqui, com esses espaçamentos. Então, esse espaçamento é proporcional a esse. Quando a gente fala proporcional, é como se fosse a ideia de um múltiplo ou de um divisor. Mas não precisa ser exatamente igual. Era mais ou menos isso, Amados? Acho que foi isso que você perguntou. Para ser imagem tinha que estar exatamente no ponto, né? O A menos ômega 1 está exatamente ligando para o L menos epsilon 1. Sim, para ser imagem, tem que estar exatamente no ponto. Ok. E eu acho até, agora eu fiquei na dúvida se eu falei, mas agora que você falou, a imagem de A mais ômega 1 não é L mais epsilon 1. Ela é um valor que está entre L e o nosso intervalo epsilon 1. Então, o nosso epsilon, que é o nosso intervalo, ele tem um valor aqui correspondente, ó, um valor, e esse distanciamento dessa bolinha preta até essa é a mesma que dessa bolinha preta até essa, é o nosso espaçamento, e as imagens desses dois valores estarão sempre dentro desse espaço. Mas nesse caso não agora não sim, agora beleza. Eu acho até que eu falei, se eu falei eu me equivoquei, viu, Matos? Peço até desculpa para vocês. Mas quer dizer, deixa eu tentar simplificar, quer dizer que a imagem desses dois estarão dentro desse intervalo. Professora, a equação que representa esse gráfico, isso só é essa de cima, y igual a f função de x? Aí é isso. É essa função, quando a gente traz essa escrita, quer dizer que aqui é uma função qualquer. A gente não sabe qual é essa função. Pode ser qualquer função, mas a gente não sabe qual é ela. Essa seria a equação de forma escrita, né? Para representar todo esse gráfico aí. Sim, para representar todo esse gráfico. Por exemplo... Quem é esse? E o L sempre vai aparecer. Quem é esse L? L e Epsilon? Estou meio voando aqui. Esse L vai ser sempre o valor do limite. E aí nós vamos... Pode ser numérico ou você faz... é só uma representação? Vai ser sempre numérico. Esse L vai ser sempre numérico. Vai se substituir por outros números mais na frente. Isso. Vai ser muito parecido com vocês calcularem, por exemplo, f de A. Então, por exemplo, se eu tiver aqui x ao quadrado mais 2, e eu considerar, por exemplo, f de 1, vai ser 1 ao quadrado mais 2. Aí a gente consegue uma imagem. O limite vai ser bem parecido com isso, só que a definição é diferente, o conceito é diferente. Mas nós vamos ver que o formato de calcular vai ser muito parecido. Por isso que eu disse para vocês terem cuidado para não se confundir. E quando a gente traz essa função, esse f de x quer dizer que pode ser qualquer função. Qualquer função se encaixa nesse perfil. É a ideia de se aproximar de A, tanto de um lado quanto do outro, a gente se aproxima de L, tanto de um lado quanto do outro. Esse A é um valor numérico e o L também é um valor numérico. Tudo vai ser o central, tudo parte do A. Ele que vai ser... a nossa análise vai ser toda em cima dele.
Para a direita, para a esquerda. Isso. Tá. Tá bom. Mas vocês vão ver mais na frente, assim, porque que a ideia inicial é o gráfico, e o gráfico aqui não tem alguns valores, vocês vão ver como é tranquilo. É porque aqui o gráfico está só trazendo a parte generalizada, né? A gente está considerando que isso vale para todo mundo. Pessoal, o que é que eu vou chamar a atenção de vocês que aconteceu comigo, e aí eu não sei também se é o caso de vocês, mas de qualquer forma segue o aviso. Quando eu estudava, sempre estudei no ensino médio, que a gente desenhava o gráfico, e até boa parte da graduação a gente desenhava um gráfico, um plano cartesiano XY, como estava aqui, e desenhava um gráfico apenas. Então, desenha a reta, que é a função afim tal. Aí eu ia, marcava os pontos, desenhava a função afim, estava tudo certo. Pensar que eu comecei a estudar, por exemplo, a função do segundo grau, é uma parábola. Aí a gente estuda, né? Como é que vai ser o comportamento da parábola, qual vai ser o ponto do vértice, onde é que ela muda de comportamento, concavidades, coisas. Então a gente monta um X e Y, desenha a parábola e está tudo resolvido. Agora, vocês já fizeram dois comportamentos diferentes em um gráfico só? Por exemplo, uma reta e uma parábola em um gráfico só? Alguém já fez isso? Vocês já estudaram assim? Não. Pois é. Eu também não tinha estudado. E é isso que vocês vão ver em limites. E é isso que eu digo para vocês, que vocês têm que ter muita cautela, muita calma com relação ao gráfico, porque agora o que acontece? Aqui nós temos uma função qualquer, um comportamento, mas nós vamos ver que esses comportamentos eles podem ser diferentes a depender de qual lado vocês estão observando. Então, por exemplo, vocês observarem desse lado, eu posso ter uma parábola, e se vocês observarem desse lado, eu posso ter uma reta. Ou outros comportamentos, tipo esse comportamento aqui. Então, agora, em limites, nós vamos ver funções que elas são... Ai, meu Deus. Eu passei, amados. Nós vamos ver funções que elas são, assim, comportamentos diferenciados a depender de o momento que você está olhando. Então, nós vamos ter na verdade, dois gráficos em um só. São dois comportamentos diferentes em um gráfico apenas. Então, a ideia é que vocês podem ter, por exemplo, duas parábolas. Era aqui. Nós podemos ter, por exemplo, duas parábolas, uma com concavidade para cima, outra com concavidade para baixo, se comportando diferente, mas sempre o que vai ter de referência é esse A. Esse A vai ser sempre a nossa referência. Então, ele pode ter um comportamento de um lado, um comportamento do outro totalmente diferente. Mas agora a gente vai ver também, em limites, que isso pode acontecer e que isso está relacionado também com essa análise de estar estudando as proximidades desse ponto A. Tranquilo, mas vocês vão ver mais na frente. Isso na prática, vocês vão ver. Aqui eu vou trazer a fala sobre um dos principais teoremas do limite. E aí vocês têm alguma definição de demonstração. Depois vocês dão uma lida, está no material de vocês, mas eu não vou me aprofundar nisso aqui não. O teorema ele diz o seguinte: se o limite de f de x quando x tende a igual a L1 e limite de f de x quando x tende a igual a L2, então L1 é igual a L2. Isso aqui a gente chama de teorema da unicidade do limite. Se o limite existir, ele é único. Então vejam que nesse caso, mesmo eu me aproximando de um lado ou me aproximando do outro lado de A, os valores da imagem se aproximam sempre de L. Então, não vai existir, por exemplo, um L2 lá embaixo, que as minhas imagens poderiam se aproximar. Isso não acontece porque a gente não tem duas imagens para um número apenas no nosso domínio. Então, não é possível nós termos dois limites em uma função apenas. Então, o limite, se ele existir, ele é único. Existe apenas um limite para a função. Do mesmo modo que a gente só tem uma imagem para cada ponto de x. A gente pode ter duas imagens diferentes, certo?
trazendo como análise, porém, fazendo parte do gráfico, porém, cada imagem dessa tem que estar associado a um valor para x. Eu posso até ter uma imagem só para 2 valores de x, mas eu não posso ter 2 imagens para um valor de x apenas. Então, o limite, se ele existir, ele é único, viu, amados? E aí, como eu falei para vocês a questão da função, aqui no exemplo de vocês, vem trazendo uma função, né? E aí eu já vou mostrar para vocês essa ideia sobre como é o comportamento e como é a ideia do gráfico. Essa é a função modular, que a gente chama também de função valor absoluto, que é um módulo, né? Um módulo de x. Então, vejam, aqui está o gráfico associado a ela. Por quê? Porque o módulo de x, a definição realmente de módulo, está dizendo que a gente considera o próprio valor, se ele for maior do que ou igual a zero, ou a gente considera menos aquele valor se ele for um valor negativo, né? Se ele for um valor menor do que zero. É aquela ideia que o pessoal sempre fala, considera módulo sempre um valor sem um sinal, ou sempre um valor positivo. Mas, na verdade, aí, o módulo está relacionado à distância. E aí a gente representa a definição formal de módulo como sendo x, se x for maior do que ou igual a zero, e menos x, se x for menor do que zero. E aí, por essa função, nós vamos ver como é o comportamento do gráfico. Aí agora vocês observem comigo só o gráfico para a gente entender. Então, vou pegar aqui o ponto de referência dessa função, como só é f de x igual a mod x. O ponto de referência é o zero. Então, se vocês observarem, o comportamento é diferente, né? Aqui eu tenho uma reta em uma posição e aqui eu tenho outra reta no formato oposto, né? Do lado oposto, partindo do zero, mas em outra direção. E é isso que eu falei para vocês, pessoal, que agora o nosso comportamento da função não vai ser único, não vai ser um desenho apenas para todo mundo. Então, a gente começa agora em limites, em cálculo 1, fazer estudos de gráficos e desenhos, porque tem muito gráfico, viu? Nas minhas avaliações, com esse formato. Esse formato no sentido de quê? De que a função ela vai ter um comportamento de um lado, e aí, desse ponto, eu saio caminhando. Imagina esse ponto que eu pintei aqui. Imagina esse ponto eu caminhando para o valor de x igual a zero. Então, imagine eu caminhando essa direção para x igual a zero. Quando eu saio daquele ponto que eu marquei para vocês e caminho para o x igual a zero, a minha imagem, a imagem dessa função, está caminhando para qual valor? E aí, amados? A minha imagem está se aproximando de qual valor? Zero. Zero. Se está indo para zero, é zero. O infinito, né? Não, mas ó, quando eu estou caminhando para cá, para o zero no x, o que está acontecendo com o y? Está caminhando para onde? Está caminhando também para o zero, né? Zero. Para zero. Pronto. Agora vocês imaginem, vocês estão situados nesse outro ponto aqui, ó. Nesse outro ponto X, desse outro lado. E aí vocês saem agora da direita de vocês, caminhando no sentido de zero também. E aí vocês estão caminhando nessa posição para o zero. O que acontece com a nossa imagem? Está caminhando para quem? Se eu caminhar assim, ó, nesse sentido, para zero. O zero também. Para zero também, a imagem. A nossa imagem, né, está caminhando também para o zero. Então, o que é que isso quer dizer, amados? Que se eu me aproximo... Professora, Sim. das duas formas, sempre a imagem vai ser zero nesse caso aí? Sempre vai se aproximar de zero. Tanto de um lado quanto do outro.
Porque aqui é x, ó. Aí, digamos que você está caminhando nessa posição. Caminhando o x para o zero. Então, eu estou caminhando nessa direção, x para o zero. Ó a minha imagem, o que está acontecendo, ó. Ela está descendo. Também se aproximando de zero. Tá vendo? Que minha imagem está descendo também para o zero. Então, se eu caminho percorrendo essas linhas em sentido a x igual a zero, a minha imagem está descendo também caminhando para o zero. Desse lado. Agora, do outro lado, olha o que é que nós temos. Se nós caminharmos nessa posição para o zero, voltando desse x, voltando para cá, nós vamos ver que o que é que acontece com a nossa imagem, ó? Se a gente volta ao x, ela desce também se aproximando de quem? Se aproximando do zero. Ou seja, se eu caminhar daqui, nesse formato, nesse sentido, a minha imagem ela vai descendo para o zero. Se eu caminho nessa posição, indo para o zero, nesse sentido, a minha imagem ela também está descendo para o zero. Bugou, amados? Complicou? Ô, professora, sinceramente, eu não entendi, não. A seta virada para cima quer dizer que está indo para o zero? Eu vou mudar o compartilhamento, vou compartilhar aqui a página no Teams para a gente desenhar, para ver se fica mais fácil para vocês. Está compartilhando com vocês a minha imagem do Teams? Sim, professora. Sim. Assim, não está perfeito, né, minhas retas, mas a ideia é que a função seja essa. Aqui é o gráfico de qualquer função modular, certo? A função modular, ela tem essa característica de ser retas, né, no caso f de x, retas, só que comportamentos contrários, então sentidos contrários. Tranquilo até aqui? O gráfico que tinha? Tranquilo até aqui? Sim, até aí dá para entender. Pronto. Então, nesse caso, o ponto de referência para a gente é o zero. Ele está mostrando para a gente, né, que é esse zero que vai ser o ponto de referência, até porque a gente não tem outros valores no nosso domínio, sendo aqui decifrado, né? A gente só tem no domínio esse valor zero. Ele vai ser o nosso ponto de referência. Agora nós vamos caminhar por esse gráfico. Vamos caminhar nesse sentido. Então, digamos que alguém aí de Piritiba saia daqui e venha caminhando os valores de x, viu, amados? Aqui é x. Venha caminhando, até chegar em zero. Meu ponto de referência é o zero, então eu quero caminhar para o zero. Então, aqui é o domínio e eu estou caminhando para o zero. Estou caminhando para o zero e foi uma reta. À medida que eu caminho para o zero, nessa posição, eu vindo nessa posição, daqui para lá, ó. Daqui para lá. O que é que acontece agora com a minha reta, que é o meu gráfico? O meu gráfico foi essas duas retas. O que é que acontece com a minha reta? Ó, ela está descendo, até chegar nesse ponto. Então, quando meu x é zero, essa reta está se aproximando também de zero. Ficou mais claro, amado? Está melhorando a visualização? Professora, boa noite. Boa noite, amado. Sim, professora, mas eu não consegui entender, porque a reta a senhora colocou subindo. Ela partiu do zero para cima. E agora a senhora está falando na posição contrária, que a reta que está apontada para cima está descendo para o ponto zero. Isso mexeu aí um pouco, eu não consegui entender direito. Sim, amado, mas é porque vocês estão considerando o sentido da reta. Ó, o sentido da reta, o sentido do gráfico dessa função, ela é o seguinte. Então, eu tenho aqui uma função que ela vai crescer infinitamente para esse lado.
infinitamente para esse lado. Isso aqui é o que vocês trazem para mim, né? Que eu acho que está complicando a vida de vocês. Então, essa função, ela vai crescer infinitamente nesse lado e crescer infinitamente nesse outro lado. Até aqui, tranquilo? Essa é a ideia de vocês? Crescer infinitamente, tanto do lado quanto do outro? Professora, desculpa, mas eu não estou entendendo realmente. Se ela vai crescer infinitamente, por que ela iria para o zero? Se seria infinitamente o crescimento dela. Então, meu ponto de partida seria o zero. Sim. E não meu crescimento da reta morrer no ponto zero novamente. É isso que eu não consigo compreender. Não estou conseguindo entender o que a senhora está tentando explicar. Pelo menos eu não estou conseguindo entender. Mas qualquer coisa, eu vou dar uma lida novamente no material para eu ver se eu consigo entender mais ou menos isso que a senhora está passando aí agora. Sim, vou tentar explicar aqui de outro jeito, amado. Eu entendo que vocês estão se confundindo com Tá mudo. Vamos primeiro entender sobre a reta. Não tem nada a ver com o limite, certo? Vamos primeiro entender sobre a reta. Se você sai do ponto do zero, crescendo os valores de x, essa reta está crescendo infinitamente nesse sentido. Tranquilo? Ó, x está crescendo e essa reta seria esse sentido. À medida que x vai diminuindo, que seria isso daqui, à medida que x vai diminuindo, essa reta vai crescer infinitamente nessa posição. Tranquila essa ideia desse crescimento? Não. Vocês disseram que a reta está crescendo infinitamente, né? Infinitamente para esse lado e infinitamente para esse lado, certo? Certo. Pronto. O sentido que nós vamos dar aqui não é o sentido da reta, não é o sentido da função. O sentido que nós vamos dar aqui é o que acontece com essa função exatamente no sentido contrário. Se a gente tiver nesse ponto, esse ponto aqui, digamos que aqui seja um menos 4, certo? Vou traçar aqui pontos imaginários, viu, amado? Perfeito. Menos 1, menos 2 e menos 3. E como é a função modular, né? Essa imagem aqui vai ser 1. Essa imagem aqui vai ser 2. Isso. Essa imagem aqui vai ser 3. E a outra imagem vai ser 4. Considerando y igual ao módulo de x, né, professor? Essa é a função módulo de x, viu, amado? Essa função é aquela função que a gente viu no outro exemplo, que é f de x é módulo de x. Essa é a função. Tranquilo até aqui, né, meu povo? Tranquilo até aqui? Esses pontos? A função? Até aí, tranquilo. Pronto. Agora pense, vamos pensar aqui comigo. Se eu saio do ponto 4 para o ponto 3, menos 4, eu vou botar aqui para a gente ver. X e y. Se eu saio do ponto menos 4 para o ponto menos 3, eu estou voltando na reta, certo? Se x eu sair do ponto menos 4, que é isso aqui, e for para o menos 3, qual vai ser o comportamento do meu y? Considerando que eu saí x de menos 4 e fui para menos 3. Vai sair do 4 e vai para o 3. Vai sair do 4, que está aqui, e vai para o 3, certo? Vai para o 3. Agora pensem comigo. Se eu sair do menos 3 e for para o menos 2, em x,
e for para o menos 2 em x, o que acontece com o meu y? Considerando que eu saí x de menos 3 a menos 2, o que vai acontecer com o meu y? Será a mesma coisa, vai sair do 3 para o 2, não é isso? Vai sair do 3 Ah, para... agora, professora, que a senhora colocou dessa forma aí, agora deu para clarear mais um pouco. Deu para clarear mais um pouco, né? Eu entendi agora. Pronto. Agora deu para captar mais. Será o ponto Agora- até eu chegar no 0. Sim, agora se eu sair do menos 2 até o 0, isso aqui é considerando os valores de x. Então, se eu sair desse ponto menos 2 aqui, e sair e chegar até o 0, o que é que vai acontecer com a minha imagem? Com o valor de y? Considerando que eu saia do menos 2 até o 0. Se aproxima do 0 também. Ele vai se aproximar do 0 também. Então, o meu 2 vai se aproximar de quem? De 0. Tranquilo, amados, essa ideia daqui? Se o x sai do menos 4 para o menos 3, o y sai do 4 para 3. Que é esses valores aqui. Se o meu x sai do menos 3 para o menos 2, o meu y para o 3 para o 2. Então, vocês conseguem ver que à medida que o meu x está se aproximando de 0, o meu y também está se aproximando de 0? Tranquilo aí. Professora, boa noite. Melhorou? Melhorou, Pro. Professora, boa noite. Boa noite, amado. Eu tenho uma dúvida. Como é uma função definida por sentenças, eu gostaria de saber se esse ponto aí que tende... o ponto 00, né, a coordenada 00, Sim. essa bolinha ela vai ser fechada ou vai ser aberta? Porque a função diz, se x for menor ou igual a 0, é x. E se x for maior do que 0, x, se eu não estiver enganado, porque a senhora removeu ali o exemplo. Aí eu gostaria de saber se essa bolinha aí ela é fechada ou ela é aberta. Observe essa função. Essa é a função, módulo de x. Se o meu x for 0, quem é o meu y? Qual vai ser o valor de y? 0 também. Qual é o módulo de 0? 0 também. Então, esse ponto aqui ele é fechado, porque ele faz parte da função. Ele não tem nada a ver, nesse raciocínio não tem a ver com limite. Tem a ver com o ponto da função. Se x for 0, y é 0. Então, esse ponto ele existe e ele faz parte da função. É pintado. Mesmo quando for calcular o limite também, quando for construir o gráfico também, essa bolinha não sempre vai ser fechada quando o valor do domínio estiver dentro do intervalo, não é isso? Sim, dentro do intervalo. Agora, se fosse, por exemplo, essa função, sei lá, f de x igual a 1 sobre x, por exemplo. Aí, esse aqui, o x não pode ser 0. Então, quando fosse aqui, a bolinha seria sem pintar. Pronto. Eu entendi agora. Ô, professora. Muito obrigado. Professora. Nada. Oi, amada. Mas no caso aí, se só fosse, o que o colega perguntou aí, se só fosse pela esquerda, eu acredito que seria aberto, não? Porque aí, na verdade, o que acontece é que isso superpõe, né? Pegando pela sentença, né? Como é menor, então você teria uma função, pela esquerda ele seria aberto o intervalo, e pela direita seria fechado. Aí, como superpõe no mesmo ponto, aí acho que sobrepõe, né? E fica tudo fechado. Sim, fica tudo fechado. Mas é isso. Aqui, só se nós fôssemos fazer dois planos cartesianos e trazer assim, os comportamentos separados. Mas como a gente está em um plano cartesiano só, com os dois comportamentos, tanto do lado quanto do outro, aí a bolinha é fechada. Mas se fosse dois planos cartesianos, um para o comportamento, um para o outro, aí seria isso aqui, por exemplo. Isso aqui com a bolinha aberta para esse comportamento e isso daqui com a bolinha fechada. Perfeito. Mas como a gente fez um gráfico só,
para os dois, aí então a bolinha fica fechada. Porque a gente inclui tudo. Mas agora, bora lá, Mato. Bora tentar fechar esse raciocínio. Então, vocês conseguiram entender que quando a gente sai do -4, por exemplo, e vai se aproximando de x igual a 0, a minha imagem ela sai de 4 e também vai se aproximando em 0? Conseguiu perceber essa ideia? Isso. Agora imagine que eu tenho aqui o ponto 4. Se o meu x é 4, qual vai ser a minha imagem? 4 também, né? Porque é a função modular. Então, agora vamos considerar aqui 3, 2 e 1. Aqui eu vou pular essa parte, porque eu acho que vocês entendem, né? Essa ideia de função modular. Função modular, 4, a imagem é 4, 3, a imagem é 3, 2, a imagem é 2, uma imagem 1. Agora vamos ver o comportamento. Se eu saio do 4 para x e vou para o 2, o que acontece com a minha imagem? Sai de quem e vai para quem? Na imagem. Qual a imagem de 4? 4, 2. De 4 vai para 2. De 4 vai para 2 também. E se eu saio de 2 e vou para o 0, o que acontece com a minha imagem? 0. De 2 para 0, a mesma coisa. De 2 para 0 também, né? Então, vocês estão vendo que aqui é x e aqui é y. Vocês estão vendo que se eu estou aqui e eu estou caminhando para x igual a 0, a minha imagem, ela também está caminhando para 0? Conseguiram visualizar? Tá, sim. Sim. Nesse caso, sim. Pronto, então vocês conseguiram visualizar que na medida que eu caminho, a minha imagem está se aproximando de 0? Então, o que acontece, amados? Essa ideia que eu tentei passar para vocês pelo gráfico é a ideia de limites. Vejo que x, quando eu me aproximo de 0, tanto desse lado quanto desse outro lado, à medida que eu me aproximo desse ponto 0, a minha imagem, que são os valores para y, ele também está se aproximando de 0. Então, a minha imagem se aproxima de 0, independente se eu caminho desse lado aqui para o 0 ou se eu caminho desse lado para o 0. A minha imagem, ela está sempre indo em direção ao 0, nesse sentido que nós estamos indo. Não tem a ver com o sentido dessa reta, tem a ver com o sentido que a gente traçou aqui, ó. Então, essa reta, o sentido dela é crescer para esse jeito. Então, quando a gente se aproxima de x igual a 0, o nosso y também se aproxima de 0. Isso quer dizer... Professora, só uma complementação. Como seria assim, qual seria uma definição simples ou, sei lá, para imagem, para que a gente esclareça a definição de imagem referente Imagem? a isso? Sim. Assim, valor... palavras. São valores... Sim, deixa eu traduzir. Você vai na função, onde tem x, você substitui por algum valor numérico e você vai ter um resultado. Esse resultado é o que a gente chama de imagem. Então, quem é a imagem? Os valores de y, que são esses valores aqui, que a gente só vai ter se vocês forem na função e substituírem onde tem x por algum valor. Então, se eu tenho essa função e eu substituir x por menos 10, como eu estou trabalhando com módulo, o resultado vai ser 10. Ou seja, 10 é a imagem de menos 10, ou a gente pode dizer que f de menos 10 é igual a 10. Então, imagem é o valor que a função assume quando a gente substitui o valor de x. Ou então, imagem também são os valores de y, imagens. Esses valores que estão na vertical. Pronto. E aí, nós vimos o seguinte. Quando os valores de x nessa função se aproximavam de 0, a minha imagem se aproximava de quem? Aqui, como a gente viu aqui do lado.
A minha imagem se aproximava de quem? Quando os valores de x se aproximavam em zero. A imagem também se aproxima de zero. E esse outro zero que vocês trouxeram é o limite da função. Então, o limite dessa função é zero. Por quê? Porque se eu me aproximo de x tanto de um lado quanto do outro, se eu me aproximo de x igual a zero, o meu y, ele também se aproxima de zero. Então, a imagem da função em zero é zero e coincidiu também com o limite da função, que também é zero. Então, nesse caso, amados, quando a gente trabalha com funções e nós vamos trabalhar com limites, vocês desapeguem um pouquinho do sentido da flechinha da reta do gráfico, porque isso pode confundir vocês. Em que sentido? Por exemplo, eu tenho aqui uma função, e aí eu vou traçar aqui uma reta, uma função afim. Não é porque o sentido da reta está para cá que a gente tem que considerar que os valores de x tem que ser sempre crescendo. A gente pode fazer uma análise com os valores de x decrescendo também. E o que é que vai acontecer nesse caso? Se eu considero, né, os valores de x decrescendo, a minha imagem ela também vai decrescer. Vai decrescer. Então, a gente não precisa fazer uma análise do gráfico considerando sempre o sentido da função. A gente pode considerar o sentido oposto, que essa é a ideia de limites. A gente considerar uma proximidade em x. Por isso que eu disse para vocês, ó, o ponto de referência vai ser sempre o nosso A. Sempre o ponto do limite. Ele é o ponto de referência. Então, a gente vai sempre estudar com relação a ele. Então, digamos que eu tenho aqui um gráfico que seja, por exemplo, assim. Esse é o meu gráfico. E aqui é o meu 2, por exemplo. Então, quem vai definir, e aí aqui é a minha escrita, eu tenho o limite de f de x quando x tende a 2. Quem vai definir o comportamento é 2. A gente tem que verificar o que acontece nas proximidades dele. Então, não importa se a função tem esse comportamento ou esse, a gente tem que ver o que acontece com as proximidades de 2. E sempre com base no x. Então, quando o x se aproxima de 2 desse lado, eu vou ter uma reta que está se aproximando desse valor. Quando o x se aproxima... Quando o x se aproxima de 2 desse lado, o meu gráfico, que agora já tem um comportamento diferente, ele vai vir, ó, e se aproxima desse valor. Então, vejo que a gente tem que considerar agora isso aqui como base para nossos estudos. E aí, ele que vai dizer quem é o nosso limite. Mas qual é a definição de limite, amados? A partir do momento que a gente se aproxima de x de um lado, a nossa função ela vai se aproximar de um ponto específico, mesmo que o sentido da função seja o sentido contrário. Então, esse sentido da função para a gente não importa. O que importa é o que acontece com ela, quando a gente se aproxima de um ponto x. E a função ela pode não existir naquele ponto. Aí, se eu botasse aqui 4, por exemplo, a função em 2 não existe, então tem alguma restrição para esse 2, porém, o limite existe e é igual a 4. Ficou mais claro, amados? Essa proximidade dos pontos, a ideia de limites? Ô, professora, responde um exercício, por favor, para explicar melhor. Deixa eu pegar aqui um exemplo, amados. Acho que as listas de exercícios são separadas, né? Acho que são separadas.
Vamos fazer um estudo dessa função. X² com x tendendo a 4. Eu coloquei função e nem... Esqueci que eu estou... Vamos considerar limite de x² quando x se aproxima de 4. Esse aqui é o limite que nós temos. E aí nós vamos primeiro desenhar o gráfico dessa função. Então, primeiro passo, desenhar o gráfico dessa função. Como a função é x², vai ser uma parábola com cavidade para cima e o vértice dela vai ser a origem do nosso sistema, né? Vai sair daqui. Então, nós vamos ter mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Vou marcar aqui meu ponto 4. Vou marcar aqui meu ponto -4. Vou marcar aqui um outro ponto 9. Oxi. Vou marcar aqui o ponto 9. Ou ponto 10, para ficar mais distante. Espera aí, vamos lá. Vamos entender agora essa função. Primeiro, vamos definir as imagens para ficar mais fácil para vocês compreenderem. Primeiro, considere que se eu tenho um ponto -4, a imagem dele vai ser quem? Na função, independente do limite. Qual é a imagem de -4? Considerando essa função aqui. 16. 16. Então, -4, para a gente saber a imagem, nós vamos substituir né, na nossa imagem 16. E qual é a imagem de 4? Se a gente substituir x por 4, nós vamos ter 4², que também é 16. Certo? Então, aqui eu tenho 16, que é a imagem de -4 e a imagem de 4. Qual é a imagem de 10? Sim. Vou marcar aqui o ponto 100. Pronto. Agora, esqueçam, desapeguem de para onde a nossa parábola cresce ou para onde ela decresce. Desapeguem disso. O ponto de referência para a gente é o ponto x igual a 4. Então, a gente tem que estudar o que acontece com as proximidades de x igual a 4. Então, para a gente, não precisa entender para onde vai ou não essa concavidade ou essa parábola. Não precisa. O que a gente precisa entender é as proximidades dessa função com relação ao número x igual a 4. Então, nós vamos estudar de um lado e do outro lado. Aí eu coloquei esses dois pontos de referência só para a gente entender os lados. Vamos começar com o ponto 10. Se eu estou no meu ponto 10, que é um ponto que está à direita de 4, né, do outro lado, então nós estamos no ponto 10. E nós vamos caminhar para x igual a 4. Então, eu estou caminhando de x igual a 10 e vou caminhar para x igual a 4. Tranquilo até aqui, amados? Sim. Pronto. Se eu caminhei... Professora, desculpe, professora. Se eu fizesse, em princípio, uma tabela, como o meu limite de x² está x tendendo a 4, se eu fizesse assim uma tabela, né? Eu vejo muito nos livros, assim, que eu fiz uma revisãozinha, x a 4 pela direita, que é um tracinho negativo em cima, ou pela esquerda. X, e outra tabela com x tendendo a 4 pela direita, que é o positivo em cima. Se eu fizesse essa tabela e adotasse os valores de x, eu encontrava o f de x, não é isso? Isso, amados. Pode ser a tabela também. Aí eu, através dessa tabelinha, depois eu construiria o gráfico para eu melhor analisar. Quer dizer,
É uma forma que eu estou vendo para entender melhor, né? No caso, porque eu diretamente no gráfico eu fico assim meio que um tanto. Se eu fizesse uma tabela. Sim, e depois jogar no gráfico para você visualizar. Tá escrito aí também, fazer a tabela fica ruim pra caramba. Isso, mas a tabela também não seria tão difícil, não. A tabela você ia trazer valores para X, valores para Y. Se X for 10, no caso, um X aqui tendendo a 4 pela esquerda, vamos supor, aí eu começaria com 3, com 3, com 3, com 2, não é isso? Sim. Botando valores inteiros. Isso. Professora, no caso, esses valores de tendência, da direita para a esquerda, isso quem escolhe, quem está resolvendo, não, vou decidir, eu vou botar 3, vou botar 4. Ou o exercício que vai pedir essas tendências, Não, você que esses define, valores. mano. Você que define. Ah, eu que decido. Sim. Como a gente saiu do ponto 10, o ponto 10, ele está mais ou menos aqui em Y. Tá vendo? Se a gente está voltando para 4, voltando, sentido voltando, o que está acontecendo com o meu gráfico? Ele está voltando para esse ponto, ó. Aqui o que está acontecendo com o meu gráfico, essa parte aqui, ó. Então, se eu saio do 10 e eu volto para 4, o meu gráfico está descendo. Descendo até quanto? Tendendo a 4. E nesse caso aí, esse 4, essa bolinha do 4 aqui, com o encontro da parábola, seria aberto, né? Não, essa é fechada. Fechada, bro? É. Mas todo limite, ele não é um intervalo aberto? Sim, mas aí o que acontece? A gente está trabalhando com as proximidades, mas essa bolinha fechada, porque no gráfico, a função x ao quadrado, ela é uma função que tem todo o seu domínio. Então, aqui é o gráfico da função. Esse é o gráfico da função. A gente vai estudar as proximidades desse 4 para entender para onde nossa função está indo. Então, se eu me aproximar de 4 desse lado aqui, ó, a minha função ela está descendo para 16. Estão vendo aqui minha função descendo para 16? E se eu me aproximo do 4, desse lado aqui, a minha função ela desce até um determinado ponto e começa a subir até 16. Então, tanto de um lado quanto do outro, se vocês fizerem o sentido contrário da função, considerando sempre o ponto 4 como referência, a nossa função ela vai chegar em 16. Vai estar sempre próximos de 16. Minha gente, bugou essa ideia, foi? Professora, só mais uma pergunta. As suas provas desse semestre já estão montadas ou você vai montar de acordo com... Já está tudo pronto. Já está montada? Tá. Ai, ai. Mas, na verdade, amados, ó, o que é que eu vou dizer para vocês? Na verdade, essa ideia aqui ela não vai ser tão complicada. Aqui é porque a primeira ideia de vocês de limites, vocês vão começar a construir realmente algebricamente, né? E aí, quando vocês começarem a construir algebricamente, vocês vão conseguir entender. Mas, como eu falei para vocês, vocês vão depender muito de gráfico. Então, se vocês têm dificuldade em gráfico, eu aconselho a estar estudando a parte de IESE, viu? Mas isso aí é só para auxiliar vocês. Tranquilo, né, Matos? Eu acho que nós vamos deixar aí mais algumas dúvidas para resolver na próxima aula, porque já é 8h41, né? E vocês ainda têm mais aulas hoje. E aí eu já vou finalizar, já baixei a lista de frequência. E aí, Matos, juntem as perguntinhas de vocês e na próxima aula, antes da gente iniciar de fato os conteúdos da próxima aula, eu volto com vocês nessa parte de gráfico e de entender os limites por meio dos gráficos. Tranquilo, meu povo? Tranquilo, professor. Então, Matos,
Então, a dica, Sim. professora, é dar uma revisadinha aí nos gráficos primeiro e segundo grau, exponencial, Sim. modular, Sim. para poder entender essa coisa de... Principalmente função do primeiro grau, como é a reta, e a função do segundo grau. Pronto. Esse negócio de limite eu nunca vi, não. É a primeira vez que eu vi um negócio. Mas vocês vão ver muito. Tendo base nesses outros aí, pode ser até que eu consiga entender. Não, mas é tranquilo, amado. Vocês vão ver que é tranquilo. Quando a gente começar a calcular, vocês vão ver que algebricamente... E a prova, professora, tá tranquila? Não tá muita coisa de outro mundo, não, professora? Essa prova, com essa coisa de limite? Ou não é um bicho... Ela não tá difícil, mas como eu falei para vocês, certo? Quem tiver dificuldade em gráficos, certo? É melhor correr atrás agora. Porque agora vocês vão ver gráfico direto, viu? A gente vai estar sempre voltando em gráficos. O estudo de limites é todo voltado para gráfico. Eu não lembro a primeira avaliação de vocês, mas, no geral, sempre tem gráfico nas provas de cálculo. Então, amados, vou finalizar por aqui, né? E aí, na próxima unidade, a gente volta, fala de novo sobre limites. Nós vamos falar também sobre essa ideia, que eu vou deixar vocês agora, que vocês não têm mais aula. Eu também não tenho mais aula. Mas foi bom rever todo mundo, meu povo. Cheiro no coração e ficamos até a próxima, tá bom? Boa noite, professora. Já baixou a lista, professora? Já baixei. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau, amados. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Pro.